Boa noite para você que nos acompanha. Vamos nesta noite entregar o nosso coração a Jesus, que é o Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei, o nosso amor maior. Que você possa entregar o seu coração a Jesus e permitir que toda a sua vida, possa ser atingida pela graça de Deus, pela presença dele, pelo Jesus ressuscitado. Te chamo de Deus e de Senhor, te chamo de Rei e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamo de Deus e de Senhor, te chamo de Rei e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Te chamo de Deus e de Senhor, te chamo de Rei e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamo de Deus e de Senhor, te chamo de Rei e Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Com a mão sobre o seu coração, cante isso. Yeshua, o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Rabone, o nosso Salvador está no meio de nós. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Yeshua, Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Yeshua, tu és tão lindo. Com a mão sobre o seu coração, peça que a presença salvadora de Jesus possa encontrar espaço no seu coração, na sua vida. Permita que o Senhor nesta noite possa entrar e habitar no seu coração. Permita que o seu coração seja inebriado pela presença de Deus. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, que o nosso coração nesta noite seja o lugar do Senhor, seja o altar do Senhor. Nós consagramos, Jesus, a nossa vida, ao nosso coração. E eu convido você a abrir os seus lábios e dentro da sua casa proclamar que Jesus é o Senhor, proclamar que o Senhor, Ele é o seu Salvador, o seu único Deus. Que você possa abrir os seus lábios e dizer: Tu és santo, Senhor, Tu és o meu Salvador, e não existe outro, e não existe ninguém que se compare ao seu grande amor por mim. Ah
o nosso coração, nossa vida a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos pelas seguintes intenções. Falecido 7º dia de Alexandra Cristina de Oliveira, 1 mês de Vania Aparecida de Oliveira. Por Frei Diácono Della Torre de Templo de Sanguineto, 4 anos e 3 meses de Felipe Gomes de Melo, Avelino Batista de Alvarenga, Helena Soares de Alvarenga, Pedro Antônio de Alvarenga, Marilene Gonçalves de Alvarenga, José Nieto Velasco, Luiz Gonzaga Rosa, Dilo Rafael Pereira Oliveira, Maria de Lourdes Colombo, Valério Colombo, Antônio do Carmo Martins, Valquíria Marli e Gilberta, em ação de graças por Zildene Ferreira e família. Com alegria, vamos receber o presidente da nossa celebração, cantando. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Jesus Cristo, o bom pastor. O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Oremos. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei de santa alegria os vossos filhos e filhas, que libertastes da escravidão do pecado, e concedei-lhes a felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: Tu entrastes na casa de pagãos e comeste com eles. Então Pedro começou a contá-los, ponto por ponto, o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope e, ao fazer a oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelas 4 pontas,
descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: não chames impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por 3 vezes. Depois a coisa foi novamente levantada para o céu. Neste momento, 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificavam a Deus, dizendo: também aos pagãos, Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Assim como a costa suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. A minha alma suspira por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? A minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão meu guia, que me levem ao vosso monte santo, até a vossa morada. A minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. A minha alma suspira por vós, ó meu Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil, também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que eu recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos o Espírito Santo enquanto vamos arrumando aqui o som para ver se melhora. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Peço desculpas à comunidade, você que está, essa comunidade da rede, da internet, que é muito maior do que a nossa comunidade territorial aqui. Porque nós somos ainda amadores e usamos um equipamento muito amador. Ontem muita gente reclamou do som da minha voz, né? Eu não consigo falar mais alto do que isso, não consigo. E a gente está tentando juntar aqui uma caixa de som com o celular. Muitas pessoas estão se oferecendo para ajudar. O Maurício passou aqui cerca de 2 horas agora à tarde, Maurício do Carmo, para tentar fazer transmissão pelo YouTube. Parece que tem uma carência, um tempo que precisa esperar para poder fazê-lo. Então, paciência. Muita gente quer ajudar, mas se vocês tiverem paciência conosco, já estão ajudando. Hoje rezamos a missa, 7º dia de Alexandra Cristina de Oliveira. 1º mês de Ivani Aparecida de Oliveira. Faleceu recentemente o grão-mestre da Ordem Soberana de Malta, Frei Giacomo dalla Torre de Tempio de Sanguineto. Eu prometi ao Dr. Carlos Camargo Colom que rezaria com ele. Hoje é um dia muito especial, porque rezaria pela alma dele também, porque hoje é o dia das almas. 4 anos e 3 meses de Felipe Gomes de Melo, Abelino Batista de Alvarenga, Helena Soares de Alvarenga, Pedro Antônio Alvarenga, Marilene Conceição de Alvarenga, Gonçalves de Alvarenga, José Nieto Velasco, Luiz Gonzaga Rosa, Dilo Rafael Pereira Oliveira, Maria de Lourdes Colombo, Valério Colombo, Antônio do Carmo Martins, Valquíria Marli, Gilberta, e rezamos pela recuperação da Zildine. A Zildine passou por um acidente doméstico, ficou muito tempo impossibilitada de sair de casa, e agora ela não pode sair de casa de novo, né? Mas não é pelo mesmo motivo, mas porque ela ficou uma fratura, ficou engessada há muito tempo. Então agora está melhor. A Zildine Ferreira e sua família. Ontem nós rezamos a missa do 4º domingo do tempo pascal, dia do Bom Pastor, dia mundial de oração pelas vocações. E esse domingo foi chamado Domingo do Bom Pastor justamente porque nós começamos a ler dos versículos 1º ao 10º do capítulo 10 de São João. O capítulo 10 do Evangelho segundo João é chamado o Evangelho do Bom Pastor.
foi dividido em 3 partes. A segunda parte acabamos de ouvir agora. João 10, versículos de 11 até 18. Jesus ontem dizia: quem não entra pela porta, que sou eu sou a porta do redil, quem não entra pela porta é ladrão e assaltante. Hoje Jesus diz: eu sou o bom pastor. Os outros eram mercenários. O que é mercenário? Mercenário é alguém que desempenha algumas atividades pelo dinheiro. Não tem questão ética aqui. É pelo dinheiro, o interesse é o dinheiro. Quando Jesus diz: eu sou o bom pastor e os outros são mercenários, ele quer dizer com isso que o mercenário, como a preocupação dele é só o dinheiro, se a ovelha estiver em perigo, ele cai fora e a ovelha é levada pelo lobo, ou seja, pelo ladrão. Por quê? Porque o mercenário é mercenário, ele quer dinheiro, ele não tem verdadeiro amor pela ovelha. Se houver perigo sobre o rebanho, o mercenário foge e deixa o rebanho à mercê da morte, dos ladrões e dos lobos. Por isso que Jesus diz: eu sou o bom pastor. Porque se o mercenário preocupa-se consigo mesmo de tirar a vantagem pecuniária, dinheiro, do rebanho, Jesus é capaz de dar a vida pelo rebanho. Por que Jesus é o bom pastor? Porque ele, Jesus, morre por mim e por você. Dá a vida. Isso que faz de Jesus o bom e verdadeiro pastor. Porque nós dizíamos anteontem o exemplo de pastor em Israel no Antigo Testamento, porque esse título não é um título religioso. Pastor é também religioso, mas o título de pastor é um título. Pastor é qualquer pessoa que tem responsabilidade sobre outras. Um pai de família é pastor, o rei é pastor, o governador é pastor, o chefe da tribo, os anciãos são pastores, desde que tenha responsabilidade sobre um rebanho, sobre outros. Mas no Antigo Testamento nós temos um exemplo bonito de bom pastor, que é o rei Davi, que é o exemplo de pastor ideal, porque ele era um bom pastor e depois se tornou rei, foi um bom rei também, o rei Davi, o rei da unificação das tribos, o rei, teve lá seus pecados, mas ele foi um grande rei, o rei Davi. Quando Deus escolheu um dos filhos de Jessé para ser ungido rei, enviou à casa de Jessé o profeta Samuel. E Samuel chegou lá e Jessé passou na presença dele 10 filhos e Deus não escolheu nenhum. Aí Samuel perguntou: mas estão todos seus filhos aqui? Seus filhos estão todos aqui? Deus não escolheu nenhum deles. Ah, falta um menor. O menor está lá no campo cuidando do rebanho. O menor. Não nos sentaremos à mesa enquanto ele não vier. Vá buscá-lo. Foram buscá-lo e Deus disse a ele: era Davi, belo, ruivo, de boa aparência, mas pequenininho, o menor deles. E Davi, quando estava apacentando o rebanho, e um leão se abateu sobre o rebanho, se lançou sobre o rebanho, Davi expôs em risco a própria vida, mas lutou e venceu o leão. Olha, um pastor normalmente fugiria e deixaria que o leão estraçalhasse o seu rebanho para salvar a própria vida. O rei Davi não fez isso. Por isso que depois de Davi, quando se tornou rei, se tornou um exemplo de rei e pastor. Porque ele, embora fosse o menorzinho dos filhos de Jessé, aliás, o pai nem se lembrou dele, foi preciso que Samuel perguntasse: não está faltando alguém? Porque Deus não escolheu nenhum deles, o Senhor não escolheu nenhum deles. Davi era pequenininho, mas Davi tinha a virtude de uma confiança absoluta em Deus, um amor apaixonado pelo rebanho, uma certeza de que poderia, na força de Deus, fazer as coisas.
E Davi, então, é esse exemplo de pastor, um bom exemplo, porque, em geral, os que vieram antes de Jesus, Jesus mesmo disse, eram mercenários. Eles não cuidaram. Os mercenários só se preocuparam consigo mesmo. O pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, porque ninguém pode tirar a minha vida. Eu a dou livremente e tenho o poder de retomá-la. Jesus não foi simplesmente um homem que foi injustiçado e depois assassinado. Jesus, o Filho de Deus, tinha poder para dar a sua vida ou para não dá-la. E ele deu a sua vida. Aí está o grande mérito deste ato sacrificial de Cristo por cada um de nós. Porque ao dar a sua vida, na liberdade de dá-la, Jesus deu a sua vida, ele demonstrou o quanto ele nos ama, o quanto ele é bom pastor. Porque a condição para ser bom pastor é essa. Jesus disse: os que vieram antes de mim eram mercenários, se preocupavam consigo mesmo, queriam tirar vantagem do rebanho. Eu sou o bom pastor porque eu dou a minha vida pelo rebanho. Se nós temos esperança de salvação, é porque Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, deu a sua vida em troca da nossa. Morreu no nosso lugar. Os castigos que nós merecíamos pelos nossos pecados caíram todos sobre ele. E ele, justo e inocente, ao dar a sua vida, nos redimiu. Fez justiça ao Pai, reparou as nossas ofensas feitas ao Pai. O próprio Filho de Deus fez essa reparação. Então, ao Pai, Jesus fez justiça. E a nós, ele usou de misericórdia. Agora, esta misericórdia, lembra Jesus, se estende a um número maior de pessoas. Jesus disse: eu sou o bom pastor e tenho outras ovelhas que não são desse redil. A elas também eu devo apacentar. O que será que Jesus quis dizer com isso? Eu tenho ovelhas que não são desse redil. Bom, Jesus tem ovelhas que não são só o povo judeu. E ele deve apacentar também a outros. Tem ovelhas que não são desse redil. Quem fez esta experiência, uma experiência sobrenatural, uma revelação divina, foi o apóstolo São Paulo. São Pedro. São Paulo também, mas São Pedro, no início do seu ministério, ele e alguns dos irmãos agiram por preconceito. Sim. Qual era o preconceito que movia Pedro e alguns irmãos? Principalmente Tiago, o irmão do Senhor. É de que a salvação era só para os judeus. Que Jesus morreu para salvar só os judeus. Era um preconceito. Como é que Pedro chegou a esse discernimento espiritual de que a salvação é também para ovelhas que não são desse redil, estão fora desse redil, estão por aí pelo mundo, precisam ser apacentadas também. Ele teve uma visão de uma toalha que descia do céu, trazendo animais de tudo quanto é tipo, e dizia uma voz: toma, mata e come. Não, jamais, Senhor, nunca algo impuro entrou na minha boca. E a voz disse: não chames impuro o que Deus purificou. Então Pedro compreendeu que se Deus purifica, é puro, e que para Deus os homens não são impuros. Eles só não conhecem Jesus Cristo ainda. E o Espírito Santo suscitou também num homem chamado Cornélio, que estava fazendo suas esmolas e orações. Um homem piedoso, fazia esmolas e orações. O Espírito Santo falou com ele: vou te mandar um servo que se chama Simão Pedro. Ele vai orar por ti. E quando Simão Pedro foi até a casa de Cornélio e começou a orar por Cornélio, o que aconteceu lá? Pentecostes. O Espírito Santo desceu. O Espírito Santo desceu na casa de Cornélio, na família de Cornélio, como um dia tinha descido também, Atos 2, sobre os apóstolos e Maria no cenáculo. Ora,
O discernimento de Pedro é esse é o discernimento espiritual. Se Deus escolheu e derramou o seu Espírito a eles, quem sou eu para dizer que eles não podem participar da mesma herança que nós? Foi Deus que escolheu, não fui eu. Então Pedro em algum momento teve preconceito em relação aos pagãos, porque ele, como alguns dos seus apóstolos, acreditavam que a salvação era só para os judeus. Mas quando ele recebe um sinal, uma visão, ele foi arrebatado e teve uma visão do céu, e nessa visão o discernimento foi de que Deus não rejeita, que Deus não, ninguém é impuro para Deus, que Deus quer que o evangelho seja conhecido a todos os povos. Ele então compreendeu que se o Espírito Santo desceu sobre os pagãos, não sou eu, um humano cheio de pecado, cheio de defeito, que vou dizer o que o Espírito Santo tem que fazer. Eu só acato que o Espírito Santo é que sabe o que é melhor. Então não rejeito, porque o Espírito Santo elege. Eu não rejeito, porque o Espírito Santo elegeu. E do Espírito Santo, eu sou servo. Eu não sou o Senhor do Espírito Santo, eu sou servo dele. Eu, com esse discernimento, Pedro evangelizou, e o Espírito Santo desceu mesmo sobre a família de Cornélio, foi o Pentecostes pagão, e aquela família foi toda batizada. Todos daquela casa foram batizados, renasceram para Deus pela água. Sou o bom pastor, porque eu dou a minha vida pelo rebanho. Mas tem ovelhas que não são desse redil, não são desse curral, não são desse aprisco. A elas também eu devo apacentar. Foi para isso que eu vim. Então a missão de Pedro, de Paulo, de todos os outros, a minha missão, a sua missão, é continuar a obra de Jesus Cristo. Evidente que essa missão se abre para todos os povos, porque não somos nós que mandamos no Espírito Santo, somos nós que procuramos no Espírito Santo o discernimento para não rejeitar ninguém, porque se o Espírito Santo escolheu, devemos simplesmente acatar e louvar e bendizer a Deus, porque a graça de Deus é também para os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos fazer a oração aqui mesmo, para não ter problema com o microfone, tá? Então, nós estamos rezando esta Santa Missa no 7º dia de Alexandra Cristina de Oliveira, primeiro mês de Ivani Aparecida de Oliveira, e na memória do falecimento recente de Frei Giacomo Dalla Torre de Tempio de Sanguineto, o grande chanceler da Ordem Soberana de Malta, que tem, entre tantos trabalhos, a Cruz de Malta aqui, o Centro Assistencial Cruz de Malta, e nós começamos um trabalho lá de evangelização, mas foi interrompido por causa da situação. Foi muito pouco, foi muito incipiente, mas começamos lá, pelo menos rezando missas e visitando. Por todos os fiéis defuntos, pelas almas do purgatório, hoje é um dia muito especial de rezar pelas almas do purgatório, oferecer por elas o sacrifício que redime, que é aquele que Jesus ofereceu na cruz, mas que é atualizado nesta Santa Missa. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Agradecendo a Deus o dom da vida de todos os que estão aniversariando, especialmente aqueles que, fazendo parte da nossa comunidade, da nossa família paroquial, são um presente de Deus também para nós. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos agradecendo a Deus pela recuperação da Nicole, da nossa catequese, também da Zildine, que passou por umas fraturas, ficou muito tempo imobilizada em casa, agora já está melhor. Zildine Ferreira, seus familiares, rezando por todos os doentes, pedindo a cura e o fim da pandemia e de todos os flagelos que se abatem sobre a humanidade. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Rezemos por todos aqueles que arriscam suas vidas, para que nós possamos, em casa, fugir das situações que expõem nossa vida a risco, sobretudo risco de contágio. Rezemos por todos aqueles que trabalham no comércio alimentício, todos aqueles que fazem entregas, os transportadores e caminhoneiros que fazem os alimentos e remédios e outras necessidades nossas serem supridas aqui na cidade. Rezemos pelos agricultores que plantam, que não pararam de plantar, os pecuaristas que não pararam de produzir bens, alimentos para a nossa
sustenta enquanto estamos em quarentena. Rezemos por todos os profissionais de saúde, por todos os que trabalham nos hospitais, na segurança pública e no transporte dos doentes. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Quero também rezar pela intenção do seu coração. Faça um momento de oração silenciosa. Entra no quarto, o quarto que é o seu coração, para na intimidade falar com aquele que te conhece melhor do que você, que é Jesus. A palavra nem chegou aos nossos lábios e o Senhor já a conhece inteiramente, porque Ele sonda o nosso coração. Pelas intenções do coração de cada um de nós, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Acolhei, Pai Santo, os pedidos que dirigimos a vós por Jesus, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Quero transformar numa canção as juras de amor por ti, meu Deus. Entraste em minha vida, sedutor. Já não sei viver sem teu amor, tudo te entreguei, nada me restou, livre eu fiquei para te amar, meu Deus, tudo me pedistes, nada te neguei. Hoje sou feliz assim, tenho a ti, meu Deus. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome e para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação e, destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, Santo, Santo, Santo. Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra
santificai-vos estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, este é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso bispo José Negri, Fernando Antônio, bispo emérito, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da nossa igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos e filhas, Alexandre Cristina de Oliveira, Ivani Aparecida de Oliveira, Frei Giacomo Dalla Torre de Tempio de Sanguineto, que chamastes deste mundo a vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhes contemplar a vossa face. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição: Felipe Gomes de Melo, Avelino, Helena Soares, Pedro Antônio, Marilene, da família Alvarenga, José Nito Velasco, Luiz Gonzaga Rosa, Dilo Rafael Pereira, Maria Colombo e Valério Colombo, Antônio do Carmo Martins, Valquíria Marli e Gilberto, que partiram de todos que partiram desta vida. Acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, dando-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, Santa Catarina de Alexandria, os santos pastorinhos de Fátima, Francisco e Jacinta Marta, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, guardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Oração de comunhão espiritual de Santo Afonso Maria de Ligório. Meu Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas. Amo-vos sobre todas as coisas. E minha alma suspira por vós. E minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente. Ah, não permitais que torne a separar-me de vós. Ó sumo bem, doce amor meu. Vulnerai e inflamai o meu coração. A fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Alma de Cristo, santificai-me. corpo de Cristo, Salvai-me. sangue de Cristo, Inebriai-me. água do lado de Cristo, Lavai-me. paixão de Cristo. Confortai-me. Ó bom Jesus, Ouvi-me. dentro de vossas chagas, Escondei-me. não permitais que eu me separe de vós, do espírito maligno. Defendei-me. Na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que vão vossos santos vos louvem por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne, por Cristo nosso Senhor. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nossa proteção contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue o Deus instantemente, o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus,
tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus. Tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus. Tende piedade de nós. Para você que acompanha esta Santa Missa pela internet e não pertence à Diocese de Santo Amaro, uma explicação. Nosso bispo decidiu que esse ano e o próximo são chamados anos eucarísticos diocesanos. E tem uma porção de eventos e celebrações ligadas ao ano eucarístico. Por exemplo, ele nos deu 4 padroeiros para o ano eucarístico. 2 deles eu mencionei aqui, Francisco e Jacinta Martos, os videntes de Fátima, que são santos, né? Morreram crianças vítimas da peste espanhola, da gripe espanhola. E ele recomendou que nós rezássemos essa oração de Santo Inácio de Loyola depois da comunhão, alma de Cristo. Então, talvez você que é de outra diocese deve estar estranhando estas orações. É que nós estamos vivendo na Diocese de Santo Amaro, ainda que com a Eucaristia sem presença de povo, os anos eucarísticos, esse ano e o próximo. Então, procurando manter o mais próximo possível daquilo que a gente planejou, que o bispo planejou, não fomos nós, né? Nós acolhemos, porque o papel do pároco é ser vigário. Vigário é aquele que torna o outro presente. Quer dizer, eu sou a presença do bispo aqui na paróquia. Só uma explicação, porque às vezes a gente tem umas orações a mais que talvez na sua paróquia de origem não tem. Mas é comunhão com o nosso bispo, desejo dele, e eu sou só o vigário. O vigário é aquele que faz às vezes Descanso eterno dai-lhe, Senhor, E brilhe para eles a vossa luz. pela misericórdia de Deus. Alexandra Cristina de Oliveira, 7º dia. Ivania Aparecida de Oliveira, 1 mês. Frei Giacomo dalla Torre de Tempio de Sanguineto, recentemente da Ordem de Malta. E todos os fiéis defuntos descansem em paz. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje é um dia tão especial, a tradição da igreja reza pelas almas. Que gesto de amor é esse de rezar pelas almas? Elas necessitam de Jesus para irem para o céu, porque as almas do purgatório são salvas, mas ainda não. Então, rezar a missa, aplicar os métodos de Cristo para que isso seja o mais breve possível, assim, evitando, sanando o sofrimento, o padecimento destas almas, que são salvas, mas não são santas ainda, porque estão se purificando, estão se penitenciando pelos pecados desta vida no purgatório. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, de seu castíssimo esposo São José, de Santa Catarina de Alexandria, nossa padroeira, dos santos padroeiros do ano eucarístico diocesano, Francisco e Jacinta Marto, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Fique em paz, fique com Deus junto de você, dentro de você, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar,